Olá, aluno do segundo ensino médio. Nós ainda estamos falando sobre, vamos lá, trabalho de um gás e a primeira lei da termodinâmica, né? A gente está ainda estudando os conceitos para nós chegarmos à nossa grande aplicação. Mas antes da gente trabalhar as aplicações, a gente vai ter que diferenciar uma da outra, né? Uma da outra. Aí nós veremos com nossos cálculos. Nós já estamos chegando lá para fazer as nossas aplicações. Então tenham entendimento, né? O entendimento é importante para vocês depois não ficarem fazendo confusão, né, do que vocês estão aprendendo. Hoje eu vou trabalhar o livro de vocês, né? Vamos lá, aqui nessa página, na página 17, capítulo 17 também, é o segundo bimestre que nós estamos atuando. Tá bom? E aqui nas aplicações da primeira lei da termodinâmica em transformações, né? A primeira lei da termodinâmica tem a transformação isovolumétrica. O que seria essa transformação isovolumétrica? É um volume constante, né? Eu tenho um êmbolo, lembra do êmbolo do recipiente? Bora voltar de novo para depois vocês não se confundirem. Eu tenho meu recipiente aí, ó, ele está sendo aquecido e tenho um êmbolo aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tá aqui é um êmbolo que fica bem, só que ele tá fixo, né? Por isso a gente chama de transformação isovolumétrica. O volume é constante, mas o êmbolo ele não se move, né? O volume está aí, tá? Tá super aquecido, mas não se move, né? O êmbolo permanece fixo e o volume do gás não se altera, né? Não se altera. Dessa forma, o gás, ao receber calor, o gás não realiza nenhum tipo de trabalho. O trabalho é o quê? O trabalho é nulo, não fornece energia. Está só lá fazendo aquecimento, mas não está suspendendo nada, né? Não realiza nenhum tipo de trabalho. Trabalho quando você faz um movimento ali, ó, tá subindo, o volume está lá, então vai subir. Só que aqui ele diz que a transformação ela é isovolumétrica. O volume está constante, está quente, mas o êmbolo está fixo. Não produz nenhum tipo de trabalho, é nulo, fica parado, né? Então, a imagem aqui que se tem no nosso recipiente, se vocês tiverem o livro de vocês aí em casa, bem acompanhando, né? Vocês veem que tá lá o fogo lá, atiçado, bem forte debaixo do recipiente, né? E tá ali, o volume do gás está ali, ó, todo o tempo agitado, mas não trabalha, não faz nenhum movimento. Então, isso quer dizer que a quantidade de calor trocado do gás no meio externo, ele é maior do que zero, mas ele continua fixo, né? Aí entra a primeira lei da termodinâmica. O que fala a primeira lei da termodinâmica? Que a quantidade de gás, né? Que tá aqui, ó, Q igual a variação de energia interna de gás. Q seria a troca de calor entre o gás e o meio externo, né? O gás e o meio externo eles estão juntos, estão mútuos, mas não provoca nenhum tipo de trabalho. Fica só naquela posição de notar um volume constante, mas não se move. Então, quando está nessa situação aí, nós vamos denominar de transformação isovolumétrica. O volume fica constante, certo? Tá lá, mas não provocou nenhuma energia, não se movimentou. Tá se aquecendo, mas não teve nenhuma provocação de energia. Ficou ali naquele momento ali. No momento que passa do limite, né, e começa a provocar um trabalho aí de movimento do êmbolo, quando está quente e o volume está estabilizado, está constante ali naquela situação,
ainda não provocou nenhum trabalho, né? Ele está nulo, eu vou chamar de transformação isovolumétrica. Agora, se o gás receber energia, né? Se o gás receber energia para o meio externo, da forma de calor, porque a quantidade de troca de calor entre o gás e o meio externo vai ser menor do que zero. Sua energia o quê? Vai diminuir. Ou seja, se eu tiver colocado, mas diminuir o meu gás, né? Diminuir a quantidade, ele vai acontecer o quê com aquilo que está lá dentro? Uma água vai se transformar em gás, vai resfriar, né? Vai ficar provocando um resfriamento, né? Não vai ficar aquecido. Quando se faz um cafezinho, eu sempre lembro desses. O líquido para mim é importante, o cafezinho, né? Aí tem gente que espera ferver para poder colocar o café. Outras pessoas não deixa formar, não deixa ferver, fica lá, vou colocar o pó, pronto, esquentei, passei na garrafa, tá tudo ok, né? Então ele está fazendo ali, não criou nenhum tipo de volume, né? Não criou. Vocês observaram quando já coloca o produto lá, o pó do café, às vezes sobe, né? É que cria volume. Quando ele está criando um volume, ele está causando ali um trabalho de um gás, né? Ele está formando gases, né? E vai se formando ali, vai se formando até sair. A gente desliga o fogo, já sujou todo o fogão. Mas é mais ou menos um exemplo para vocês terem de sequência de entendimento aí para vocês, né? Só que aqui estão colocando o quê? Ele está colocando um recipiente. Sempre fazendo demonstrações do recipiente pegando fogo, né? Lá embaixo tem a temperatura, né? Tem uma temperatura que você equilibra, né? No próprio fogão mesmo, quando a gente está aquecendo uma água ou fritando alguma coisa, cozinhando, a gente pode deixar na temperatura bem baixinha, né? Aí não fica agitado, tá? Tá parado. Mas se a gente aquecer muito, é lógico que vai começar a formar um volume, né? E aí vai causar um trabalho aí, alguma coisa pode acontecer, ainda mais se não tiver tampado. Na transformação isobárica, a pressão é constante. Quando a pressão ela está constante, né, que está quente mesmo, vai o quê? Vai formar um trabalho, né? Uma energia vai ser provocada, né? É muito perigoso quando a gente fala em pressão, alguma coisa que está sob pressão. Lembra da panela de pressão? Quando se a gente não tirar a pressão, a gente também não pode abrir aquela panela, porque senão ela vai empurrar. Ou seja, se o recipiente, se o recipiente aqui, ó, bem aqui, ó, ele tem o aquecimento, uma temperatura aqui, ó. Em uma transformação isobárica, o que acontece? O êmbolo deve permanecer livre para se movimentar. Parte do calor recebido será convertido em trabalho mecânico que empurrará o êmbolo para cima. Outra parte aumentará a energia do gás, né? A outra parte vai aumentar a energia do gás. Começou a formar as moléculas, as partículas começaram a se agitar. Então, o êmbolo que era fixo no recipiente, ele não vai mais ficar fixo. Ele vai ficar o quê? A pressão é tão constante que ele vai se mover. Então, se ele se move, ele empurra. Ele está causar ali um trabalho, né? Diferente daqui do volume constante. Eu posso baixar a temperatura, colocar uma certa temperatura, vai ficar fervendo, mas não vai forçar aquele êmbolo que é fixo para formar uma ação de um trabalho. Vai ficar nulo, não vai formar nada. Já na transformação isobárica, a pressão é tão constante que o que acontece? A temperatura é constante e o êmbolo vira móvel. O êmbolo vai se mover, né? Vai causar uma força aí para produzir energia
e essa energia que nós chamamos de trabalho de um gás, ok? Aí tá lá, vamos lá, o que disse aí no conceito? Na página 18, acompanha aí, ó. Em uma transformação isobárica, o êmbolo deve permanecer livre para se movimentar, certo? Parte do calor recebido será convertido em trabalho mecânico. Ó, trabalho mecânico. Lembra do motor? Eu sempre falo de uma máquina, né? Quando tem aquelas velas de carro que produzem calor, né? Liga o carro, aí faz aquecer o carro, provoca um aquecimento aí que vai fazer o carro já começar a andar, acelerar, produzindo trabalho. É aí mais ou menos esse entendimento aí. Só que aqui ele está colocando aí um recipiente, né? Onde ali, ó, a pressão é constante, né? Aí vai forçar aquele êmbolo a se mover, né? A se mover. E quando chegou na transformação isotérmica, o que fala? Temperatura constante. Na transformação isotérmica, eu falo de temperatura, de calor constante. O que acontece? O êmbolo também vai se mover, porque está muito aquecido, vai provocar um volume, vai causar pressão, vai aumentar e vai se mover. O êmbolo vai começar a se mover também. Olha como que também está informando aqui nessa situação. Transformação isotérmica, temperatura constante. Em uma transformação isotérmica, o que acontece? O êmbolo deve permanecer livre, certo? Por que livre? Ele vai sair, né? Para se movimentar. Nesse caso, como não há variação de temperatura, não haverá variação de energia interna do gás. Logo, a variação aqui está colocando que está nula, né? Por isso, o calor recebido será totalmente transformado em trabalho mecânico. Mas tem um trabalho assim, não é automático, mas tem um trabalho mecânico. Quando é mecânico, é algo, né, que vai se movendo, né? Mas está dizendo que ele vai se movimentar, né? É nulo, mas ele vai se movimentar. Então tá o recipiente aqui mostrando. No livro de vocês está trazendo muito esse recipiente com o êmbolo aí fixo bem aqui, ó, nessa posição. Olha como o êmbolo saiu, né? Ó, ele se tornou móvel, ele foi até lá em cima, ó, ficou móvel. Olha a temperatura do gás, a temperatura aqui de um calor aqui de fogo, aquecendo aqui. As moléculas estão bem agitadas, ó, tá bem agitadas. Quando elas estão comprimidas, elas não estão fazendo agito nenhum. Mas quando elas estão separadas, elas estão fazendo grande agitação de moléculas, né? Então, ele coloca aqui, de acordo com a equação da primeira lei do trabalho da termodinâmica, vamos ter o quê? Que é uma da lei da termodinâmica, vou colocar bem aqui. Que é igual ao trabalho. Sempre faço bem feito, né? Mais a variação da energia, né? Ou seja, o que é igual ao trabalho, né? A quantidade de calor trocado dentro do meio externo, ele vai produzir trabalho também. Não tem essa, vai produzir trabalho. E assim vai se fazendo transformações dos gases dentro desse meio dos nossos estudos aí, né? Para a gente entender melhor como isso funciona, né? Então, quando você estiver fazendo os teus estudos, aqui ele veio muito com essas explicações de conceitos, mas eu vou querer vir na próxima aula na minha próxima aula de videoaula, eu quero vir somente mesmo com atividade, tá? Eu vou parar e vou fazer somente essas atividades para vocês acompanharem, para fazer os cálculos. Eu vou aplicar cálculos, eu vou tirar essas fórmulas que deu no livro de vocês e eu vou fazer essa diferença entre a transformação isovolumétrica, onde o volume é constante,
isobárica, né? Onde a pressão é constante, e eu vou fazer uma questão aí de transformação isotérmica, onde a temperatura. Então são 3 situações diferentes. Volume constante, o outro pressão constante e o outro temperatura constante. Aí nós iremos fazer os trabalhos aí de aplicações, mas vocês entendam que vocês devem fazer essa relação de diferença entre eles aí, tá bom? Porque nós vamos fazer os cálculos, aí é só prestar atenção nos enunciados que eu vou enviar, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá bom? Veio com conceitos e fórmulas assim pra gente ver, mas na próxima aula vai ter aplicações, somente aplicações, tá?